é isso. Vamos lá. Antes da gente falar de eutrofização, é importante a gente falar ali sobre o termo ação antrópica. Antrópico é aquilo que é causado pelo homem, ou seja, o homem fez com que ocorresse, seja por culpa dele diretamente ou indiretamente, seja tipo assim, o cara pegar um isqueiro e tacar fogo, ou o cara vomitar por aí e o vômito dele cair no rio, e aí mais 10 mil pessoas vomitaram, o vômito caiu no mesmo rio e eutrofizou ele. Compreensível? Compreensível. Então, toda vez que vocês vomitarem, Já pensa, cara, aconteceu comigo, João. eu eutrofizei um rio. Caralho, Já você aconteceu comigo, João. é um rio. Enfim, uma ação antrópica, então, são ações, são formas que o homem estando ciente ou não, sabendo ou não, tendo ou não noção disso, faz e que, como resultado, altera o meio ambiente, ok? Perfeito, vamos ver aqui no início do resumo do João Lucas. João Lucas, muito obrigado, cara, te amo. Resumo super ampliado, produção das águas. Tá, água, eutrofização, petróleo. Tá, isso daqui são Ele deve coisas. estar vendo isso em algum momento futuro, né? Eu acho que quando cair no YouTube ele vai ver. Te amo, cara. Tá, continuando. Falando aqui agora inicialmente sobre poluição do solo, que é tipo assim, a poluição mais banana que a gente tem. Poluição do solo é aquilo. O pessoal joga lixo aí nas ruas, aí os bichos vai começar a acumular praga ao redor desses lixos. Praga, seja baratas, ratos ou outros animais do tipo. Isso vai causar doenças e vai interferir na qualidade de vida nas cidades. Temos também ali os lixões, que não tem um descarte correto do lixo, acabando poluindo o solo. Temos o uso indiscriminado de agrotóxicos, que também polui o solo. Temos indústrias que jogam, sejam metais pesados ou outro tipo de resíduos tóxicos no chão e que se infiltram não só no solo, acabando com a fertilidade, mas também no subsolo, chegando até lençóis freáticos, nos lençóis subterrâneos, entre outros, mas o principal é isso. Poluição do solo é banana, é aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Tudo tranquilo até aqui? Ok. Poluição atmosférica. Eba! Atmosfera, atmosfera. Tá, então, a eutrofização é quando muito dejeto orgânico é liberado em algum lugar de água aí o bagulho fica tenso. Aí, mano. Tá, poluição atmosférica. Primeiro, antes de falar especificamente sobre poluição atmosférica, a gente tem que falar sobre efeito estufa, camada de ozônio, inversão térmica. O efeito estufa, a Terra é uma grande estufa. Se eu perguntar o funcionamento de uma estufa para alguém, o que vai ser dito é provavelmente é um lugar onde você tem diversas plantas e a temperatura é regulada para essas plantas terem um crescimento adequado numa situação favorável, certo? Alguma coisa nesse tipo. A Terra, o planeta Terra, é uma grande estufa. Beleza, é uma grande estufa. O que que significa? A temperatura aqui é regulada para ficar em uma determinada média. Que média é essa? 15/16 graus. Entre 15 e 16 graus. O que acontece? Agora, uma explicação sobre como ocorre o efeito estufa. Os raios solares vão bater na Terra, só que parte deles retornam para o espaço sideral e a outra parte entra na Terra. Nessa parte que entra na Terra, metade, não necessariamente metade, mas é só para simplificar,
metade fica e metade volta para o espaço sideral. A metade que fica ajuda a temperatura a se manter regulada durante a noite, e a que volta para o espaço impede que as temperaturas aqui fiquem altas demais até durante a noite, ok? Ok. O que acontece e que quebra esse esquema é que com o acúmulo de gases tóxicos na atmosfera, como o CO2 e o metano, é que esses gases criam uma camada mais espessa e que impede a saída dessa luz. E aí, se ele impede a saída, consequentemente o planeta fica mais quente. Ok? Beleza. Aí a observação: esse processo pode ser natural, ou seja, é padrão o que acontece desde sempre, e o natural é saudável para o planeta, ou o induzido, que é causado pelos seres humanos, como por exemplo, cidades aí que tem milhares de pessoas dirigindo o carro ao mesmo tempo e emitindo uma enorme quantidade de CO2. Beleza. Camada de ozônio. Mais ou menos 35 quilômetros de altura ali nos céus, a gente tem uma camada que é cheia de ozônio, do gás ozônio. Esse gás, ele vai impedir que os raios UV, os raios ultravioletas, passem em grandes quantidades, porque quando chega na Terra em grandes quantidades, esses raios causam diversos problemas, sejam relativos ali ao ser humano, então causando problemas de saúde, câncer de pele, ou as plantas, mudando as condições climáticas, fazendo com que as plantas morram, por exemplo. Então, essa camada de ozônio vai filtrar esses raios ultravioletas, deixando só uma quantidade adequada passar. O que acontece é que, com mais gases sendo emitidos, como o CO2 ou o. Caralho, agora eu esqueci o nome. Ou o metano, como CO2 e metano, por exemplo, esses gases vão tomando espaço do ozônio. E aí a camada de ozônio que deveria filtrar esses raios UV acaba sendo preenchida em determinadas áreas por outros gases que tiram o ozônio dali e permite a passagem de mais raios UV. E aí isso vai causar problemas como câncer de pele, vai causar problemas para as plantas no desenvolvimento delas, afinal vai ter mudanças ali no ambiente, a temperatura, a situação do ambiente não vai ser adequada para a planta e tudo mais. Beleza, poluição atmosférica e inversão térmica, que é o último tópico aqui. A inversão térmica basicamente diz no quesito de que com as mudanças que estão acontecendo no mundo, vai acontecer mudanças no clima. Por exemplo, no Polo Norte, no Polo Sul, onde temos as geleiras. Graças ao aquecimento global, consequência do efeito estufa induzido, da quebra da camada de ozônio, além da poluição, claro, poluição em geral, os polos estão tendo as geleiras começando a derreter, aumentando o nível dos oceanos e reduzindo o nível de água doce disponível. Não que a gente conseguisse usufruir das águas das geleiras, mas ainda assim elas são importantes porque uma parte considerável da água doce existente está nas geleiras, né? Mas enfim, sigamos. E aí, essas áreas onde deveria ter geleiras, onde deveria ser mais frio, vão começando a esquentar. Em compensação, algumas áreas que deveriam ser mais quentes começam a ter chuvas muito fortes, a ponto de que ocorrem diversos desastres, como por exemplo aconteceu no Rio Grande do Sul, que tivemos aquelas enchentes e tudo mais. Ok? Ok. Tá. Poluição atmosférica acontece quando a decomposição do ar.
quando a composição do ar é alterada por poluentes vindos de área de combustível fóssil, queimadas, indústrias, veículos, poluentes mais importantes, conversa para CO2, dióxido de carbono, CO, monóxido de carbono, CO2 e NOx? Ou só NO? Fica a questão. Enfim, e PM 2.5. Isso daqui eu não acredito que vai ser relevante pra gente. Pelo menos não aqui na prova dele. O que vai ser mais importante é isso daqui. O que causa essa poluição? O que altera a composição do ar? Mas isso daqui, em geral, eu acredito que é bem óbvio. É só você pensar no que emite algum gás estranho na atmosfera. Tipo, pô, você tá andando ali perto no Daia e ele tem 1 milhão de fábricas jogando fumaça pro céu. Porra, o ar ali vai ser uma qualidade inferior a um lugar que tem ali milhões de árvores, hectares e hectares de terra. Enfim, compreensível. Aham. Como deve ser bom ser rico. Um dia eu quero ser rico e sair do Brasil e ir para uma fazenda com hectares e hectares. Você tem 5 opções. Tem 5 opções. Enfim. Vamos lá, poluição das águas. Ou poluição hídrica. A água poluída quando sofre alteração química, física ou biológica. Acidentes podem ocorrer por despejo de esgoto. Tá. Poluição hídrica vai dizer, vai ser relativo à poluição, ou seja, ao depósito de resíduos, principalmente resíduos orgânicos ou tóxicos, como ali, por exemplo, em áreas de mineração, como mercúrio, por exemplo. Também pode ocorrer ali por vazamento de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo ou o próprio petróleo em si. Mas em geral, pelo menos relativa à eutrofização, que é o que a gente vai ver, é relativa a resíduos orgânicos. Enfim, ela vai acontecer principalmente em rios, lagos, lagoas, em locais que não se tem um espaço muito amplo com água. Então, por exemplo, em um rio que tem uma área ali o quê? 100 ou até 1.000, 10.000 vezes menor que a área de um mar, é mais fácil de acontecer qualquer um dos problemas de poluição. Afinal, como vamos dar um exemplo ali, o mar e o rio. O mar, ele é muito amplo. Então, tipo assim, mesmo que ocorra poluição em uma determinada área, ainda tem ali mais milhares, milhões de quilômetros livres, sem poluição. Enquanto ali no rio é uma área mais limitada. Então, se, por exemplo, 1/3 do rio for poluído, a outra parte que ainda não foi poluída vai estar em contato muito mais direto do que o mar. Afinal, o mar, polui uma determinada área, os poluentes se espalham em uma região ali ao redor, mas ainda tem ali mais milhares de quilômetros quadrados livre, sem nenhuma poluição. Ou pelo menos com uma poluição muito mais reduzida. Ok? Cara, em geral, a forma como é poluído, eu acredito que não precisa ser discutido, porque em quase todos é igual, né? Principalmente ali no do solo e no das águas, é o despejo, o descarte incorreto de resíduos. E aqui tá, poluição hídrica térmica. Cara, poluição hídrica térmica vai acontecer quando a temperatura dentro da fonte de água vai ter alguma mudança. Por exemplo, você tem um rio que a média de temperatura é 10 graus. Se essa temperatura sobe para 11 graus, por exemplo, as algas, os crustáceos, os peixes que vivem ali,
eles já vão sentir uma diferença considerável, principalmente as algas. Afinal, pra gente, ser humano que consegue, tipo assim, ligar um ar-condicionado, trocar de roupa, colocar ali, sei lá, um casaco, uma mudança ali de 1 grau, seja para mais ou para menos, não vai mudar muita coisa. Mas para um animal, para uma planta que não tem como se adaptar igual aos seres humanos, é uma diferença enorme. Então, para eles, 1 grau pode significar a extinção. Então, pô, se você tem ali um rio que era de a média de 15 graus, foi para 16, você pode ter o início ali da morte de algas, e aí quando essas algas tiverem um número muito reduzido, os peixes, os crustáceos começam a não ter com o que se alimentar e a morrer também, até que todo aquele ecossistema deixe de existir. Ok? Ok. Eutrofização. Tá. Eutrofização é o processo em que os resíduos orgânicos vão ser depositados dentro dessas fontes hídricas. Ele acontece da seguinte forma: a água, aquela região, vai começar a receber uma grande quantidade de resíduos orgânicos, de dejetos orgânicos. Pode ser de uma forma natural ou de uma forma induzida. Natural é quando, por exemplo, acontece uma grande chuva e aí, pô, leva ali restos de animais mortos, estava perto do rio, leva folhas, leva galhos, isso vai acumulando no rio. Ou induzida, quando o ser humano está descartando esgoto incorretamente no lugar, quando tem uma fazenda por perto e são usados fertilizantes, são usados agrotóxicos em excesso e eles são levados junto com ali partes daquilo que foi plantado, eles são levados para o rio, e aí isso vai acumulando e vai gerando uma grande massa de nutrientes ali. Esses nutrientes vão ser absorvidos por algas e bactérias que estão naquela área. E essas algas e bactérias têm um ciclo de vida consideravelmente curto. Então elas se multiplicam num período curto e morrem num período também curto. Então o número de algas vai crescer muito, vai crescer espontaneamente, exponencialmente, perdão. E pô, vai chegar num ponto que vai ter muito. Que junta aquele resquício orgânico que já estava sendo jogado naquele rio, naquele lago, mas agora o das algas, bactérias mortas, vão se juntar e ficar em um número muito maior e vão começar a impedir a entrada de luz dentro do rio. E aí, com o impedimento dessa entrada de luz, as algas não conseguem fazer fotossíntese e acabam morrendo todas, aumentando a quantidade de dejetos orgânicos na região. E aí, para compensar, já que as algas morreram e não têm o que comer, os peixes também vão morrer, até que todo o ecossistema acabe, seja extinto naquela área. Ok? Ok. Ok. Consome muito oxigênio. Tá, aí tipo, a observação. Com isso, as algas que estão ali vão ir consumindo oxigênio, só que como não tem espaço para entrada de luz, o oxigênio é consumido pelas algas, mas não é reposto. E isso acelera o processo de eutrofização. Liberação de toxinas. Tá. Tá. No caso ali, por exemplo, de uma mineração perto da região, isso daqui não é. Esses que eu vou falar agora não são diretamente relacionados à eutrofização, tá? São coisas que podem aparecer separadas. Ele pode falar, por exemplo, que uma área tinha um rio perto de uma área de mineração e que foi liberado muito mercúrio nesse rio. Esse mercúrio vai causar a morte de algumas criaturas que vivem naquela região e algumas que não forem mortas vão ficar contaminadas com esse mercúrio
E quando, por exemplo, uma ave fosse alimentada daquele peixe que está contaminado por mercúrio, a ave também vai ser contaminada. E essa contaminação vai passando de animal para animal e gerando um problema na cadeia alimentar em geral. Afinal, todos os animais que de algum modo entraram em contato com esse mercúrio, seja direto ou indiretamente, vão ter consequências. E também o derramamento de petróleo. Pode acontecer ali tanto por impedindo as aves de voarem até o mar, pegar os peixes e voltarem a voar no céu para escapar, afinal elas não conseguem se manter no mar ou no rio por muito tempo, então o petróleo gruda a ave e ela morre afogada, porque ela não consegue sair dali. Ou ainda assim ele pode formar uma mancha e impedir a entrada de luz solar, que vai impedir as plantas de fazer fotossíntese e vai causar uma eutrofização, ok? Ok. Uhum. Ok, terminamos aqui. Bora Tá vendo? agora. É a parte da ambiental só, eu acho. Puta que pariu, aqui fode. Galera, fotossíntese. Aqui é chato, viu? Vamos começar antes de falar sobre fotossíntese, sobre metabolismo energético. Metabolismo energético, basicamente, é a forma, presta atenção, é a forma como os seres vivos vão conseguir a sua energia, vão conseguir os seus açúcares, os seus carboidratos para se manterem vivos, ok? Ok. Ok, beleza. Tá, a gente tem duas formas de metabolismo energético. A gente tem a respiração celular, que ocorre em todo ser vivo, e a gente tem a fotossíntese. A fotossíntese vai acontecer ali em algumas cianobactérias, em algas e plantas. A questão da fotossíntese é, enquanto a respiração celular produz energia, a fotossíntese produz alimento. Então, se você faz fotossíntese, depois dela, você vai ter que fazer uma respiração celular, ok? Ok. Ok, então agora com isso compreendido, podemos fazer a explicação. A respiração celular, ela vai acontecer na mitocôndria. Beleza. Ela se dá basicamente pela junção do gás oxigênio com o açúcar, a glicose, e a junção deles vai formar gás carbônico, que é liberado depois que você solta o ar. Então você respirou, puxou o ar e soltou, liberou o ar. Quando você puxa, você está trazendo para dentro de si gás oxigênio. Quando você solta, você libera CO2, gás carbônico. Então, como resultado, você tem a liberação de CO2, água e energia. Ok? O ponto aqui é o seguinte: o ponto principal é a liberação de energia, ou ATP. Essa energia é a que vai ser utilizada em tudo. Desde ali para te manter vivo, bater seu coração, te fazer pensar, até para repetir esse processo de respiração celular. E aí a gente tem a fórmula química dele. De cor, quem sabe a fórmula química? Não precisa fazer a regulagem dela, só a fórmula química básica. Você diz da Eu só glicose? sei a da glicose, só. Ninguém sabe, porra. Não vai Fala isso aí da... não vai na minha prova, porque a Karen nem passou isso. Eu sei a fórmula da glicose, mas Não, mas não vai cair dos só da outros glicose, né, mano? eu não sei o resto. A fórmula química é gás oxigênio mais açúcar é O2 mais C6H12O6, que vai virar gás carbônico, água e energia. Ou seja, vai virar CO2, H2O e ATP. Ok? É isso O daqui, ó. ATP vai virar
2, Vai virar o quê mesmo? ATP é energia. Aí, tipo assim, tinha algum bagulho lá de. Calma, isso é pra frente. Tá. Isso é pra frente. Nós que temos aula com o André Renato, temos que decorar isso daqui. Ou chega 2 palhos pra cima aí. Bruh. Ah, não, valeu. Pode abaixar já. Mas isso daí não é da fotossíntese? Entendeu. Deixa quieto. É porque, tipo, no caso, essa daqui é a da fotossíntese. Só que para você ter a da respiração celular, é só você inverter. Essa e aí depois essa. É uma Porque, tipo inverte a assim, outra. eu não decorei, tipo, literalmente os números e tal. A Clara passou sim, eu fui ver que agora ela passou. Mas eu vou, tipo assim, eu decorei que primeiro é gás carbônico e água, e depois é glicose, gás oxigênio, etc. É porque, tipo assim, a da fotossíntese é CO2 mais H2O. E aí ela resulta em C6H12O6 mais O2. A da respiração celular é C6H12O6 mais O2, que se transforma em CO2 e H2O. É o inverso uma da outra. Na respiração celular é gás oxigênio e açúcar, que vira gás carbônico, água e energia. E a da fotossíntese é gás carbônico e água, que vai virar gás oxigênio e açúcar. Afinal, está produzindo alimento. Ok? Ok. Como é o contrário, tipo assim, só decorar uma, aí só pega e faz o inverso, né? A outra. Tá. Aí. Uma pequena observação importante. Ah, a respiração celular ocorre na mitocôndria, certo? A Aham. fotossíntese, ela vai acontecer no cloroplasto. O que é o cloroplasto? É uma estrutura que está presente na folha da planta. Então, a fotossíntese vai acontecer porque a folha da planta está absorvendo algumas substâncias. No caso aqui, o CO2, enquanto as raízes absorvem o H2O. Ok. Isso é uma pergunta. Hum, É... é que eu falei que é só fazer o inverso, né? Aí eu tinha notado que na respiração celular tinha o CO2 mais 6H2O mais ATP. Aí na da fotossíntese eu não tinha colocado tem ATP, ela tem ou não? tem o Na forma. ATP. O ATP é porque, tipo, o ATP é energia. Então, tipo, a Não, é porque fotossíntese, ela é eu para acho que você produzir alimento, a fotossíntese, e não energia. Então, ela, o ATP não vai aparecer. é porque eu anotei, tipo assim, que sabe aquela setinha que faz pra, tipo, que transforma, que se Tá transforma? ligado? Então, aí a setinha, tipo assim, o André Renato tinha colocado que aquela setinha significava, né, que naquela transformação você necessitava da clorofila, luz, ou seja, energia. Aí, como energia é TP, então deve que é isso, né? Essa energia aí é a energia fornecida pela luz solar. Ah, então não é ATP. Ah, então Escuta o que eu ignora. tô falando. Fotossíntese, você produz alimento. Yes. Respiração celular, você produz energia. Yes. Então, na fotossíntese, você não vai ter ATP, afinal, você está produzindo um alimento, você está produzindo comida. Ah, tá, perdão, eu... Ah, então Obrigado. tirou a ATP da forma de simples. Ah, ok. Tá, vamos lá, pontos importantes. Clorofila. Eu ia falar disso depois, mas enfim. A, a luz absorvida pela planta é o que vai fazer com que ela realize a fotossíntese. Mas, como a planta absorve luz? Vamos lá. No cloroplasto, ou seja, na estrutura dentro da folha,
existem espectros de cores que são absorvidos. Beleza. A gente tem ali, as cores que a gente consegue enxergar são as cores do espectro do arco-íris, ou seja, as cores que tem no arco-íris. São aquelas que a gente consegue ver. A planta, a folha, sendo mais específico, vai absorver principalmente as cores violeta, laranja, vermelho e azul. Então, essas cores que são emitidas pelo Sol, o Sol emite uma luz branca. Essa luz branca é a junção de todas as cores do espectro do arco-íris. Isso vocês compreendem, né? Sim. Ok. A planta vai absorver as cores violeta, laranja, vermelho e azul. Verde, ela não consegue absorver. Como ela não consegue absorver, ela meio que vai repulsionar essa cor. Ela vai meio que negar essa cor. Como ela nega essa cor, ela não vai usar ela para transformar em energia. Então, o que ela vai fazer com essa cor? Ela vai meio que se pintar. Então, as plantas são verdes por isso, ok? Ela reflete essa cor, já que vai ser inútil, já que ela não vai absorver. Alright? Ok. Perfeito. Esteladas, clorofila. Tá, calma aí, pausa aí, rapidão. Deixa eu pesquisar um bagulho aqui. Que ele... ok, podemos voltar então. Por fim. Por fim, nada, por fim é o caralho. Então, uma observação importante aqui. Nessa fórmula aqui, a gente forma com CO2 e H2O, C6 e H12O6 e O2, certo? Esse oxigênio que é formado, presta bastante atenção, que geralmente isso daqui, pelo que eu estava estudando, era pega. Esse oxigênio formado não vem do CO2, ele vem do H2O, ok? Sim, isso daí eu prestei bem atenção no que o cara falou lá no vídeo. E isso, esse O2, ele é um resíduo. O que quer dizer ele ser um resíduo? Pode acontecer dele não ser liberado. Pode acontecer que, dependendo da produção da planta, ela use todo o oxigênio para produzir glicose e não libere O2 de volta para a atmosfera. Por isso que as algas são tão importantes para liberar o oxigênio na Terra, porque as algas é 100% de certeza que elas vão liberar. As plantas nem sempre vão liberar isso para nós. A gente vai ver mais para frente, ou talvez não dê tempo de falar sobre, mas fatores como temperatura, a quantidade de gás carbônico na atmosfera vão interferir na produção da planta, na realização de fotossíntese. A depender dessa realização de fotossíntese, quando ela chegar no ápice, a quantidade de oxigênio emitida vai ser mínima, quase nula. Ok? Ok. Tá. Aí esse H2O ele vai ser separado por isso daqui. Quer ver? Eu tenho aqui. Ele vai ser separado pela fotólise, que é um processo em que a luz solar vai separar o H2O em H e O2. Ok? Então ele vai separando. Aí você pensa, pô, por que vai separar em H e O2, se não é H2O? Simples. Porque ele vai deixar os Hs separados e não vai estar chegando só um H2O, vai estar chegando vários. Você tem H, 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 H. E aí, pô, chegou 2 H2O. Então você teria 4H e 2O. Enquanto os Hs ficam separados, o O ele vai juntar. Por isso, O2. Ok?
mas já a gente fala sobre isso. Voltamos. Onde que tá? Ah, aqui. Tá. Fase clara. Fase clara ou fase fotoquímica vai acontecer de dia porque ela necessita de luz para acontecer, ok? Ok. Tá. Nela, a clorofila vai absorver a luz vermelha, azul, laranja e violeta. E vai ser produzido ATP, ou seja, adenosina trifosfato, que é a energia, e NADPH. NADP é uma espécie de transporte. E o H é o hidrogênio que vai ser usado aqui na fotólise. Ok? Então, o NADP vai estar transportando o hidrogênio do H2O e o ATP é energia. E é nessa fase que o oxigênio que foi separado do hidrogênio volta para a atmosfera, caso tenha oxigênio restante, ok? Ok. Produz ATP e NADPH. Na fase escura, ela não necessariamente vai acontecer à noite. Ela é chamada de fase escura porque ela não precisa de luz para acontecer. Seja você deixando ela, tipo assim, dentro de um escritório fechado ou à noite, ela vai estar acontecendo. Ela não depende da luz. Ela vai acontecer o ciclo de Calvin. Mas já já a gente fala sobre isso. Até porque, de certa forma, a fase escura, ou fase química, já é o ciclo de Calvin. Essa fase é para se formar a glicose. Beleza. O ATP que foi produzido anteriormente, esse ATP vai trabalhar para produzir a glicose junto com esse H que foi enviado. Então, esse H aqui no NADPH mais o ATP vão trabalhar e vão formar a glicose. Com a formação dessa glicose, esse ATP, adenosina trifosfato, vai virar ADP. Esse ADP vai voltar na fase clara e ser transformado em ATP de novo para repetir o processo. Enquanto isso, o NADPH vai virar NADP. NADP, que é o transportador. Esse transportador vai voltar aqui na fase clara, vai pegar outro hidrogênio e vai levar ele. Ok? Ok. Então, esses dois aqui vão voltar sempre para a fase clara e o da fase clara sempre vão terminar nesses dois na fase escura. Fixação do carbono. Ciclo de Calvin. Cadê? O ciclo de Calvin basicamente é esse processo em que o ATP e o NADPH vão estar se juntando junto com o CO2 também. O ciclo de Calvin é a fixação do carbono. Então, o ATP e o NADPH vão trabalhar para juntar esse carbono com o hidrogênio, com o restante das substâncias e formar uma molécula orgânica. Que molécula orgânica é essa? C6H12O6, glicose. Ok? Então, o ciclo de Calvin é o ATP e o NADPH se juntando ao CO2 para formar glicose. Tudo bem? Tudo bem. Perfeito, então. Terminamos biologia geral.